A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é Ana Patê, sou psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora neste canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, coloque no sininho onde está escrito todas, para que a cada mensagem que eu enviar você seja o primeiro a ser avisado. Eu vou pedir também para você deixar o seu like, seu comentário, isso é importante para o crescimento do canal e para que mais pessoas venham a ter acesso a este conteúdo. Hoje eu vou dar continuidade nessa série, Assuma o Controle das Suas Emoções, falando como eu saí de uma depressão. Sim, hoje eu vou falar acerca do meu testemunho. Fica até o final deste vídeo que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. E hoje é o 10º vídeo dessa série. E hoje eu estarei concluindo então, contando o meu testemunho. Para tanto eu quero ler o que está escrito na Palavra de Deus, em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse era Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos antes dele subir, aos céus. Então, aqui fala acerca de que Jesus ele preparou os seus discípulos para ser testemunha através da palavra, através de tudo aquilo que os discípulos haviam vivenciado, experimentado nos 3 anos e meio do ministério de Jesus, no qual ele estava preparando os seus discípulos para dar continuidade às suas obras na terra. Então, baseando neste versículo que nós acabamos de ler, eu gostaria de embasar o meu testemunho. Bom, eu sou psicóloga formada desde 2003. Em 2009, teve uma crise financeira no Brasil e eu terminei um relacionamento de noivado. Bom, entre outras coisas, isso acabou sendo aí um estopim, digamos assim, e surgiu uma depressão que, na verdade, já vinha coisas acontecendo há muito tempo na minha vida, mas nós só vemos a ponta do iceberg, tudo aquilo que está antes, nós não temos consciência. Então, isso aconteceu em 2009, como eu disse, eu ainda não conhecia Jesus, e eu havia terminado um relacionamento, já havia tido algum contato com o evangelho, mas eu não era convertida, eu não era cristã. E ali, quando terminou o relacionamento, com a crise financeira do país, eu fiquei desempregada, ou seja, eu tive muito tempo para pensar naquele relacionamento que não deu certo, assim como todos os outros que não haviam dado certo. Porque o que acaba acontecendo, acaba vindo aquela ideia na nossa mente de que nós somos culpados. Quando termina um relacionamento, depois você se relaciona com outra pessoa, não dá certo, você começa a pensar que o problema é com você. Então era neste momento que eu me encontrava. E ali eu comecei realmente a ficar num estado depressivo, começou alguns sintomas, como muita tristeza, chorar demasiadamente. Até então eu não sabia que eu estava com depressão, embora sendo formada em psicologia e também tendo feito meu trabalho de conclusão de curso, com foco na depressão. Até então eu achei que era uma tristeza passageira, alguma coisa ligada ali ao período que eu estava enfrentando. Porém aquilo durou por mais algum tempo, alguns meses. Foi uma depressão muito aguda, muito severa, foi muito rápido. Em pouco tempo, em poucos meses, eu estava acamada, eu não comia mais, eu não dormia mais. E quando eu conseguia dormir, eu acordava perguntando para Deus por que eu ainda estava viva. A vida tinha se tornado um fardo muito pesado para mim. E eu não conseguia mais carregar aquele fardo. E ali eu fui definhando, meus pais não sabiam mais o que fazer. Não tinha ninguém para prestar uma ajuda, alguém que pudesse ou fazer uma oração ou dar uma orientação. Não, era só os meus pais. Na época meu irmão era bastante jovem. E eles não sabiam. Tinha perdido totalmente o controle da situação. Meu pai chegava todos os dias para me tirar da cama e tomar café. E ele falava assim: cadê a minha princesa? E ele vinha com pão quentinho da padaria. Ele tinha acabado de passar o café. Eu sentia o cheiro, o perfume do café dele. Quando ele entrava dentro do quarto, ele falava: vim tirar você
da cama para você tomar café. E normalmente isso funcionava, só que teve um dia que isso não funcionou. Eu falei para ele que eu não ia levantar da cama e que eu ia passar o meu dia ali. Eu estava decidida a passar o meu dia ali. E aí, de repente, minha mãe também foi entrando no quarto. Parece que ela sentiu que naquele dia as coisas não estavam nada bem. E quando eles olharam para mim, era como se eles estivessem olhando para um defunto no caixão. Meu pai e minha mãe mudaram um semblante de preocupação, um semblante de luto. E foi naquele momento que eu tive um estalo, um start, alguma coisa me disse, você precisa fazer alguma coisa, porque se você continuar assim, de fato você vai morrer. E eu comecei a pensar sobre todos os sonhos, os projetos, tudo aquilo que eu quis para minha vida. E eu vi todos os meus sonhos sendo enterrados ali, porque eu estava morrendo. Cada dia eu morria um pouco. E eu chorava o tempo inteiro. Meus olhos aqui ficavam assados de tanto que eu chorava. E cada vez com menos apetite, cada vez com menos peso. E eu fui definhando. Até que, nesse dia, como eu falei, o meu pai falou, não tem muito o que fazer. Ela não quer levantar da cama, ela não quer comer. E eu pensei, realmente eu vou morrer. Se eu não fizer nada, por mim eu vou morrer. Não adianta meu pai, minha mãe querer fazer alguma coisa. Se eu não tomar uma atitude hoje, eu vou morrer. E ali eu me lembrei que tinha uma psicóloga clínica, que eu tinha começado a fazer um tratamento há alguns meses atrás, como a situação já sinalizava que não estava nada boa. E eu liguei para ela. E eu falei assim, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Só que a minha avó sinalizava isso. E ela disse, Ana, vem hoje pra cá. E aí meu pai me levou até o consultório. Dali eu comecei a fazer um tratamento com ela. Só que quando eu cheguei até ali, eu só chorava, eu não conseguia falar nada, eu não conseguia verbalizar, tamanho é o estado depressivo que eu estava. Meus ombros eram caídos, minha expressão totalmente caída, a face totalmente chorosa, totalmente apática, né? Então até para eu falar as coisas, era aquela lentidão de pensamento, eu não conseguia me expressar direito, eu só chorava. Eu entrei na sala da psicóloga e basicamente eu chorei. E ela fez algumas pontuações e ela disse, Ana, realmente você piorou bastante desde a última vez que nós nos vimos. E eu falei assim, sim, eu piorei, mas eu ainda continuo sem condições financeiras de te pagar, porque foi esse o motivo de eu não ter dado continuidade anteriormente. E aí ela falou, não tem problema, vai fazendo e quando você tiver condições você me paga. E assim eu fui. Comecei a fazer o tratamento com a psicóloga, fui acompanhando esse tratamento, fui melhorando bem lentamente no começo, mas eu tive perseverança, eu tive persistência. E aí quando eu me senti um pouco mais fortalecida, eu pensei, eu preciso buscar a ajuda de Deus. Eu preciso de uma mudança, de uma transformação para minha vida. Porque até então eu não estava mais saindo de casa sozinha, só saía acompanhada. E é um risco a depressão, porque ela acaba também trazendo outros tipos de transtornos psíquicos, como transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Então eu já estava, na verdade, ali com um dos transtornos de ansiedade. Na verdade, estava começando também com uma síndrome do pânico sem saber. Porém, ali eu comecei a ir para psicóloga. Quando eu me senti mais fortalecida, eu fui buscar uma ajuda também espiritual. E ali eu comecei a entender um pouquinho de como que o espiritual e o emocional caminham juntos. Comecei a me fortalecer através de ir na igreja, da palavra de Deus. Fui caminhando aos pouquinhos e ali eu fui cada vez me sentindo mais fortalecida, mas é claro que eu ainda estava num processo de depressão. Eu não cheguei a tomar medicamento, eu só tratei, na verdade, mais com psicoterapia. E aí eu fui tratando, fui melhorando bem aos pouquinhos. E ali Deus começou a falar comigo que Ele tinha uma grande obra, que Ele tinha um grande trabalhar na minha vida. E Deus, na verdade, já tinha falado isso comigo, usando algumas pessoas. E eu, para falar a verdade, eu tentei fugir disso, mas
Um pouco depois da depressão, Deus ele começou a me tratar e a falar comigo, que ele tinha realmente assim algo para fazer na minha vida, que ele tinha um propósito em tudo aquilo. E ali eu fui me fortalecendo na palavra e me fortalecendo no meu emocional, e as coisas foram caminhando. Depois eu consegui um trabalho, voltei a trabalhar e as coisas foram se restabelecendo aos poucos. E ali quando Deus ele começou a me restaurar, eu perguntei para Deus o que eu deveria fazer para que nunca mais eu voltasse para aquela cama. E ele disse assim para mim: faça a minha obra, porque eu te levantei para um tempo específico. Deus começou a ministrar isso na minha alma, no meu coração, e falar comigo usando vida de pessoas. E ali eu fui sendo trabalhada por Deus. E aí é tão interessante que teve um dia que eu cheguei na minha psicoterapia e a minha psicóloga, ela falou algo pra mim, porque tudo que acontecia comigo, todas as experiências que eu tinha com Deus, quando eu fui batizada lá nas águas, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu compartilhava tudo com ela. E aí foi tão interessante que a primeira cura interior que eu participei, eu fui para um retiro de jovens, foi num período do carnaval. Eu disse assim pra ela, quando voltei no final de semana seguinte, eu falei assim, ela perguntou como é que foi o retiro, e eu falei assim, foi maravilhoso, e eu preciso falar uma coisa pra você. E ela falou, pode falar, Ana. E eu disse assim, olha, nós temos caminhado, né, junto nesse processo de psicoterapia, você tem me ajudado muito, eu realmente tenho visto aí os resultados, né, desse trabalho que nós temos feito, mas eu preciso te dizer uma coisa. Ela falou, pode dizer. Existem lugares que a medicina não entra, que a psicologia não entra, que o remédio não entra, que é só realmente o Espírito Santo de Deus que pode penetrar na nossa alma, que pode penetrar realmente, né, onde está lá no profundo mesmo do nosso ser. E ela só ficou me ouvindo, e eu tinha passado por uma cura interior muito profunda neste retiro, e eu comecei a descrever tudo aquilo que o Espírito Santo tinha feito na minha vida através de pessoas, né, de pastores, de líderes que estavam ali ministrando a cura. E eu comecei a falar para ela que depois que eu conheci um amor tão forte, tão envolvente, quanto o que Deus tinha por mim, todas as outras coisas se tornaram muito pequenas na minha vida, e que dali pra frente tudo seria diferente, porque eu tinha descoberto que eu tinha um pai de amor, e eu tinha descoberto que ele tinha um amor incondicional sobre a minha vida, e que tudo era insignificante, que aquilo era o mais importante, e quanto aquilo me preenchia, e quanto aquilo me completava. E eu comecei a falar aquilo tão apaixonada, tão entregue, aquele discurso. E terminou a sessão. Quando eu olhei para minha psicóloga, ela estava com os olhos cheios de lágrima, e ela disse assim para mim, minha linda, você me emocionou hoje. E ela chorou. Aquele dia foi o contrário, aquele dia foi a psicóloga que chorou, porque o poder do Espírito Santo que estava na minha vida, aquela cura, ela tinha sido tão profunda, ela tinha sido tão envolvente, ela tinha sido tão verdadeira, que quando eu comecei a contar, ela foi impactada por aquela experiência. Então foi algo muito forte que eu vivi. Deus, ele começou a tratar nas minhas emoções de uma forma muito profunda. E quando eu me levantei, e quando eu comecei a me fortalecer na palavra de Deus, ele começou a mostrar os propósitos que ele tinha na minha vida, eu entendi que eu fui curada para curar outras pessoas. Eu fui curada para que outras pessoas pudessem sair também do leito, sair da depressão, sair do transtorno da ansiedade. Enfim, eu fui uma pessoa assim que eu tinha uma ansiedade em tudo que eu fazia. Eu sofria por antecipação, eu não conseguia nem imaginar em falar numa câmera, em falar no microfone. E Deus me fez uma palestrante, porque muitas pessoas precisam ouvir o que eu passei, porque
É muito difícil eu não chorar falando disso, porque agora eu tô chorando de felicidade, porque eu tô aqui falando que eu conheci um Deus que cura, um Deus que transforma. Porém, outrora eu estava no leito, a minha vida ela estava fadada à morte. E se eu não tivesse conhecido Jesus, com certeza você não estaria vendo esse vídeo. Porque quando Deus ele me curou para que eu fosse um agente de transformação. Então hoje eu entendo que Deus, quando Ele permite que nós passamos por determinadas dores, sofrimentos, angústias, aflições na nossa vida, na nossa alma, não é porque o plano do Senhor é a morte, é a doença, é a enfermidade, não. Deus ele tem propósito muito maiores na nossa dor, né? E a palavra vencedor, o que na verdade significa vencer a dor. Então, hoje eu posso dizer, eu venci a dor. Em Cristo, eu sou muito mais do que vencedor, porque eu venci a dor, eu venci os traumas. Eu era uma pessoa totalmente traumatizada, com uma vida com muitas marcas, uma vida marcada por rejeição, uma vida marcada por tantas coisas tristes, uma infância difícil, uma adolescência totalmente difícil, com muitas perdas, com muitas enfermidades na alma. Então, quando Jesus ele me levantou para levantar outras pessoas. Quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, muitas vezes nós não entendemos, né, o nosso cenário negativo, a nossa luta, as nossas dores, as nossas adversidades, mas Deus ele tem propósitos grandes. Talvez você esteja até no leito, talvez você esteja passando por uma enfermidade na sua alma, onde o remédio não cura, onde a dor não ameniza. Ou talvez você esteja com uma enfermidade no teu corpo físico, algum problema na tua saúde. Não sei o que você está passando, mas eu quero te dizer que essa enfermidade ela não é para a morte, é para que a glória de Deus venha se manifestar sobre a tua vida. É porque através do teu testemunho muitos vão se levantar, muitos vão se curar. Hoje eu trabalho com cura, com restauração, tanto no consultório quanto em palestras. O Senhor ele me levantou para este tempo, o Senhor me levantou com um propósito específico. Hoje eu entendo tudo o que eu passei, hoje eu entendo todo o meu sofrimento e hoje eu glorifico o nome do Senhor por cada dor, por cada lágrima, por cada noite que eu não consegui dormir, porque hoje eu sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. E eu estou aqui para dizer para você, não desista da tua vida, dos teus sonhos, não desista de tudo aquilo que o Senhor te prometeu, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja sofrendo, chorando, mesmo que as pessoas não acreditem em você, no seu ministério, no seu chamado, não desista. Deus tem algo maravilhoso para fazer na tua vida, como Ele fez. Hoje eu dou palestra e eu vejo pessoas sendo curadas, eu vejo pessoas sendo restauradas, e isso para mim não tem preço. Isso para mim é o maior presente que Deus ele podia me dar. Então Ele me tratou de um estresse terrível, uma pessoa nervosa, agitada, que queria tudo para ontem, que era pressionada porque o ambiente corporativo faz isso com a gente. Eu trabalhava com metas, então imagina como eu era uma bomba relógio, e era assim que os médicos me chamavam. Você é uma bomba relógio, você pode morrer a qualquer momento, um infarto, um derrame fulminante. Então olha para você tentar imaginar como que eu era e como Deus hoje me transformou em uma pessoa que eu sou plena nas minhas emoções. Claro, tenho dias difíceis como todos os outros, mas hoje eu sei que tem um refúgio na palavra, eu sei que tem um refúgio na presença de Deus, eu sei aquele que me resgatou, eu sei aquele que deu a vida por mim, eu sei aquele no qual eu tenho os pés, que eu possa chorar, que eu posso, Senhor, pedir socorro quando eu preciso. Então hoje, graças a Deus, eu sou sarada nas minhas emoções. Eu atendo os meus pacientes no consultório, né, tendo a certeza que assim como eu fui curada, assim como eu fui restaurada, eles também podem ser restaurados sim. Então, me desculpa, mas não tem como não me emocionar, não tem como não ficar feliz e ser grata por tudo isso que Deus fez, por isso as lágrimas, por isso que a minha voz ficou tão
embargada em alguns momentos deste vídeo, mas eu tenho certeza que tudo aquilo que eu tentei passar de uma forma muito resumida, você conseguiu absorver que Deus é um Deus que cura. Ele não é só o médico dos médicos, ele é a própria cura, independente daquilo que você esteja passando. Lembre-se que existe um Deus que é Jeová Rafá na sua vida, e ele diz hoje: tenha fé e seja curado, em nome de Jesus. E eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.